Sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos. Eu sou o professor Charles Camilo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Nesta aula de História do Brasil, trataremos de mais um assunto de grande relevância, baseada na nossa obra História do Brasil em Mapas Mentais. Boa sorte e bons estudos! A Revolta de Filipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica, foi uma rebelião nativista que ocorreu no ano de 1720, na região da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, na localidade de Vila Rica, atual Minas Gerais. Tudo começa com o ciclo do ouro, conforme nós vimos lá na nossa aula da Guerra dos Emboabas. A partir do momento em que foi descoberto o ouro em Minas Gerais, o governo português tratou de estabelecer medidas de fiscalização. E dentro dessas medidas, o governo de Portugal criou a Intendência das Minas. Com a criação da Intendência das Minas, a coroa portuguesa resolveu aumentar a cobrança dos impostos acerca da mineração com a criação das casas de fundição. Um dos motivos que levaram à eclosão da revolta de Vila Rica, ou revolta de Filipe dos Santos. Dentre as causas da revolta de Filipe dos Santos, nós podemos elencar as seguintes: os altos impostos, a repressão às liberdades individuais e os privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. E, além disso, a criação das casas de fundição. As casas de fundição eram um órgão da Intendência das Minas que era responsável pela cobrança do quinto, 20% da extração do ouro, que deveria ir diretamente para o rei de Portugal. O ouro extraído deveria ser transformado em barras e receber o carimbo, o selo do rei, que seria, o quinto. E daí ocorria uma grande sonegação de impostos, ou seja, um contrabando de ouro. E a sonegação, ela era combatida a duras penas, como a prisão, o degredo e o confisco de bens por meio da derrama. Dentre os desdobramentos, nós temos a figura de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos, ele era um membro da elite local, da elite mineira, ele era fazendeiro e tropeiro, e ele era totalmente contra a criação das casas de fundição. Sendo assim, Filipe dos Santos, ele será responsável pela organização de uma revolta contra o controle português por meio da Intendência das Minas em Minas Gerais, no dia 28 de junho de 1720. Dentre os participantes, destacavam-se figuras da classe média, da elite local e também populares. E o marco desta revolta foi a ocupação de Vila Rica pelos revoltosos. Dentro das exigências dos revoltosos, nós podemos definir as seguintes. Primeiramente, os revoltosos defendiam o fim das casas de fundição e a diminuição da fiscalização metropolitana na região das Minas Gerais. Dentre as consequências, o governador da região, o Conde de Assumar, ele vai tentar estabelecer uma negociação para pacificar a região. Ou seja, ele vai fazer promessas de anistia aos envolvidos. Porém, a partir do momento em que as forças governamentais retomarem Vila Rica, o governador, o Conde de Assumar, ele irá determinar a prisão dos envolvidos. E no caso de Filipe dos Santos, ele será julgado e condenado à morte por enforcamento, seguido do esquartejamento, que era a pena atribuída aos traidores da coroa. E como consequência fundamental, a coroa portuguesa ela será responsável pela criação da capitania de Minas Gerais em 1720, separando-a da capitania de São Paulo. E além disso, o governo
português irá intensificar a fiscalização por meio, do combate à evasão fiscal e ao contrabando, fato que irá futuramente gerar novas rebeliões contra o governo de Portugal dentro desta região. Ok, meus amigos? Por aqui finalizamos mais uma aula de História do Brasil. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tudo de bom, fiquem com Deus e que a força esteja com você.